nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você clamasse agora. Que você clamasse, orasse. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser caminhar pela igreja, pode caminhar. Se você quiser se ajoelhar aí na sua casa, pode se ajoelhar aí na sua casa. Mas faça alguma coisa, faça alguma coisa. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Perdoa, Pai, porque não temos como sabedoria para nos conduzir, Pai. Nos dá sabedoria para nos conduzir, Pai. Perdoa as nossas negligências. Aquilo não tem valor, que não tem valor, nós darmos valor. E aquilo que verdadeiramente tem valor, nós desprezarmos, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Quebra as resistências dos nossos corações, Pai. Quebranta-nos nessa noite, quebra-nos, 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 Senhor. Não nos deixa, Pai, nos envolvermos nesse sistema mundano, Pai. Onde o ter é mais importante do que o ser. Onde a performance é mais importante do que a essência, Pai. Não nos deixa, Pai. Não nos deixa, Pai, negligenciar, Pai. Negligenciar esse lugar secreto, esse lugar de intimidade contigo. Não nos deixa, Pai, não nos deixa negligenciar a nossa família, Pai. Nós sabemos que é difícil, mas os nossos familiares também nos amam e nós somos pessoas difíceis. Não nos deixa, Pai, não nos deixa, Senhor. Não nos deixa. Mas nós queremos ser dependentes totalmente, totalmente de Ti. Espírito Santo de Deus, nos circuncida no nosso coração, nos circuncida no nosso coração. Espírito Santo de Deus, cessa a mortandade nas nações da terra, Pai. Pedimos que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo e derramando arrependimento naqueles que estão em lei nesse momento. Que possamos nos voltar verdadeiramente para Ti, Pai. Que possamos nos voltar verdadeiramente para Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos traz entendimento, nos traz sabedoria, Pai. Nos liberta, Pai, de amarra, Senhor. Que na correria nós não percebemos que temos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Nós não somos escravos do medo. 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 Nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos.
Governe sobre essa cidade, governe, Pai, sobre o nosso estado, governe sobre a nação brasileira, governe sobre os 4 cantos da terra, Rei. Quebra, Pai, quebra, Senhor, toda ação do mal. Todo principado e potestade caia por terra em nome de Jesus. Porque Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou Escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Hoje eu estava orando e o Senhor trouxe à minha mente essa música. E eu cantei essa parte até que se tornasse verdade para mim. Não por causa dessa pandemia, mas de outros medos que eu e você temos. E o Senhor ministrava ao meu coração. Pessoas estão presas ao medo hoje. Mas eu vou libertar. Que você cante essa música, essa parte dessa música, até que você sinta a tua... Seja liberto do medo. Sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. De Deus eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Amém,
de Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus, amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Pode sentar você em sua casa. Amém. Shalom, igreja. Glória a Deus por estarmos a Shalom, igreja. Shalom, igreja. Amém. Nós não somos escravos do medo. Tá bom? Então, amém. Que bom estarmos aqui novamente para poder cultuarmos o nosso Deus. É uma alegria muito grande poder estarmos livremente fazendo isso. Ficamos muito felizes porque nós vivemos uma nação em que se preceitua na Constituição que o culto é livre. É livre, nós temos a liberdade do culto a Deus. Isso não vale só para nós evangélicos, mas para todas as religiões. E ficamos assim felizes porque estamos aqui cultuando, transmitindo ao vivo, aqui do prédio da igreja, a nossa celebração. E eu queria dar alguns recados para a igreja, tá bom? Alguns recados. Vai colocar aqui no telão. Esse aí é na hora da dízimos e ofertas, tá bom? Pode passar outro recado. Beleza. Nós temos incentivado os irmãos. A igreja não está funcionando da forma totalmente convencional. E nesse tempo é importante que a igreja continue se reunindo na sua totalidade, aproveitando os recursos que nós temos aí da tecnologia. Então, os grupos de crescimento, eles estão se reunindo virtualmente, né, em videoconferência. E nós temos incentivado grupos de crescimento a se reunir, a se esforçar para se reunir. Eu estava vendo hoje o grupo dos universitários se reunindo, porque continuam estudando online, né, na semana. E hoje estava se reunindo, mas os nossos outros grupos de crescimento se reúnem nas terças-feiras. Então que você não deixe de se reunir com o seu grupo pelo aplicativo Zoom, né? O nosso aplicativo que nós temos usado é o Zoom. E aí nos reunimos e tem sido bênção. Eu estou esses últimos duas terças com um grupo, e com esse grupo tenho me reunido com eles, e tem sido muito interessante. Estamos estudando o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e tem sido muito enriquecedor, tá certo? Nós também temos incentivado os irmãos se reunirem em discipulado, tá bom? Você que tem aí, faz parte de um grupo de relacionamento, ou melhor, de um grupo de discipulado, que você se reúna com o seu discipulador. Você que é discipulador, procura o discípulo e se reúna. Sexta-feira mesmo eu estava discipulando e estarei me reunindo desse tempo todo aí com as pessoas que eu discipulo. E o discipulado pode ser presencial, são duas pessoas. Se quiser ficar 2 metros distante do discípulo, pode ficar. E presencialmente se reunir. É importante. É pelo discipulado que nós conseguimos imprimir o caráter de Cristo na vida do outro, a partir do caráter de Cristo impresso em nós. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o discipulador imprime o caráter de Cristo na vida do outro, caráter este que ele já tem na vida dele. Ok? Vamos para os nossos cultos. Coloca aí. É o que tem aí sobre os cultos online. Pronto, ok. Nós estamos nos preocupando nesse tempo em que a igreja não pode se reunir toda,
nos preocupando em transmitir os cultos para que as pessoas que, primeiro, não desejem estar em um culto presencial, segundo, pessoas que são idosas, terceiro, pessoas que estão com sintomas respiratórios, não possam vir ao prédio cultuar. Então estamos transmitindo o culto online e nós vamos agora nos movimentar da seguinte forma em cultos online. Nós iremos transmitir os cultos online pelo Instagram, só e somente só pelo Instagram, até a gente resolver a nossa briga com o YouTube. Mas mesmo assim, os cultos que são transmitidos ao vivo pelo Instagram, na segunda-feira estará disponibilizado no YouTube, limpinho, com o áudio limpinho também, para que você possa então assistir com a sua família. Então o que é que você faz? Você pode fazer o domingo na segunda e assistir no YouTube os nossos cultos, certo? Aí online, ao vivo apenas pelo Instagram, quintas e domingos, mas pelo YouTube na segunda-feira, beleza? Foi a melhor forma momentaneamente achada por nós para melhor transmitirmos os cultos, beleza? Tem algum recado mais aí? Não, né? Beleza. Eu quero dar mais outros 2 recados no final, tá bom? Iremos ter aqui uma oração especial e 2 recados especiais no final, beleza? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 23. Marcos, capítulo 23, ou melhor, Mateus, tá bom? Mateus, capítulo 23. Em ti eu confiarei, na força do teu amor. Eu peço só que quando eu estiver aqui, abrir a Bíblia, aqui, acenda essa lâmpada, por favor, aqui do palco. Em ti eu confiarei. Amém. Mateus 23. Antes de nós lermos, amados, nós estamos hoje no Brasil, numa convocação, numa santa convocação para jejuarmos. E nós nos preocupamos em informar a igreja, a nossa comunidade aqui. Foi muito veiculado também em mídias sociais, inclusive com fala do presidente. Houve um apelo de líderes da igreja brasileira para que o presidente convocasse a toda a nação, não é só para os evangélicos, toda a nação, um jejum. Mas nossa igreja já está em jejum desde 1º de abril. E estaremos assim até dia 7 de abril. Então uma semana, 7 dias de jejum. E eu estou crendo que você está jejuando nesses 7 dias. Inclusive que você jejuou hoje ou está jejuando. Eu tomei uma decisão com Georgia de jejuarmos. Eu estou falando como ensino para a sua vida. Até porque não podemos ficar nos apresentando. Eu estou jejuando tanto tempo, né? Mas resolvemos fazer um jejum de 24 horas, eu e Georgia, desde meia-noite até esta meia-noite, certo? E amém. Mas é algo particular o jejum. Mas eu peço a você, porque tudo que acontece no mundo está debaixo da responsabilidade da igreja. E igreja sou eu e você. Então é minha e sua responsabilidade. E nós precisamos viver o que acreditamos
e o que acreditamos na palavra. E eu peço a você para estar jejuando. Você que nos assiste aí pelo Instagram, jejue. Estamos desde 1º de abril jejuando. Então, se hoje foi uma santa convocação para o Brasil jejuar, para nós e para muitas outras igrejas, não foi alguma novidade, mas nós entendemos que a igreja posicionada, a praga cessa. A igreja posicionada, os céus intervêm. E nós estamos otimistas. Não estamos com medo, não estamos reclusos, não estamos abalados. Nós estamos crendo que Deus está no controle de tudo e que tudo é um propósito de Deus. E mais do que nunca a igreja tem que estar posicionada. Então você se posicione, filho de Deus, e entre na batalha, porque você é soldado da guerra. E entre na batalha. E jejuemos até 7 de abril. Até 7 de abril. Olha, é sério, eu estou chamando a igreja para seriedade. É sério jejuarmos, estarmos no relógio de oração, não sei quantos estão, mas uma grande parte da nossa comunidade está no relógio de oração 24 horas. Nós temos orado como igreja 24 horas, desde, eu creio que nós começamos, já tem uns quase 15 dias, o relógio de oração, tá bom? Aí tem pessoas nas madrugadas orando também, nas manhãs, tardes, noites, sempre. E nossa campanha de 24 horas de oração é isso, tem sido 24/7, né? Contínuo, beleza? Então glória a Deus, graças a Deus. A outra seriedade que a igreja tem que se posicionar: primeiro, jejum; segundo, oração; terceiro, acerca de contribuição de dízimos e ofertas. Contribuição de dízimos e ofertas, ok? Nós sempre entendemos que a igreja somos nós. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura, a igreja é um organismo vivo composto por cada um de nós. É a igreja. Só que a igreja tem compromissos com a manutenção do prédio, compromisso com a manutenção de ajuda social, que a igreja não só levanta cestas básicas, mas faz ajuda social também, e às vezes é financeiramente, e a igreja ajuda no sustento da obra de Deus ao redor do mundo. A Sarada Geração envia ofertas para missionários no exterior, ok? No exterior. Eu tive com Geórgia agora mês passado em uma das obras missionárias que nós contribuímos, e o pastor lá todo orgulhoso falando para a igreja europeia, né? O pastor pastoreia uma igreja europeia e falando para a igreja europeia sobre nós. Eu preguei lá e eu tive assim muita alegria em estar pregando lá, mas chegar lá e dizer assim: graças a Deus que nós fazemos parte do que Deus está fazendo aqui, né? Muita alegria em poder pregar e entender, melhor dizendo, entender que fazemos parte do que Deus está construindo nas nações, não só na Europa, como na África, como também aqui na América do Sul. E nós não podemos baixar as guardas desse tempo. Para mim, todos nós somos dizimistas. Todos nós, dos mais velhos aos que mamam, todos nós somos dizimistas. Aprenda a fazer seu filho dizimar o dinheiro do lanche. Aprenda, jovem, a dizimar a mesada ou o bico que você fez, ou o ganho que você teve. Não seja infiel, porque todos nós somos dizimistas. Dizimistas fiéis ou infiéis. Eu dou graças a Deus por jovens
E quando nós tivemos a campanha de ofertas para entrarmos aqui, para reformar esse prédio, foi uma prova para a gente entender o quanto tem pessoas que estão conosco nisso tudo. O quanto tem pessoas que se esforçaram, teve pessoas que doaram salário completo do mês. Jovens que pegaram salários e doou a metade do salário. Pessoas que doaram coisas assim de planejamento da vida. E a gente via ofertas assim dizendo, meu Deus, é muita fé para dar uma oferta como essa. Mas eu quero fazer a igreja uma observância acerca de dízimo. Que todos nós aqui, todos nós somos dizimistas. Eu não sei se você é um dizimista fiel ou se você tem sido infiel. Porque todos nós, ou mensalmente, ou esporadicamente recebemos algum valor. Você dizima esse valor que você recebe? Você dizima? Jesus falou sobre o dízimo. E em Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os advogados da lei, os caras que sabiam sobre a lei de có e salteado. Quem eram os fariseus? Pessoas bem religiosas. Ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Quando é que uma pessoa é hipócrita? Quando a pessoa vive uma vida mascarada, ele aparenta ser alguém que ele não é. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são hortaliças, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele falou assim: vocês são hipócritas porque vocês, como religiosos e estudantes da Bíblia, vocês são pessoas que dizimam as coisas mais mínimas possíveis. Eu já dizimei R$1 com uma moeda de 10 centavos. Talvez você até tenha feito isso também. Ou seja, se eu receber 50 centavos de alguém, eu dizimo 5 centavos. Eu sou bem meticuloso, bem no dízimo, bem mesmo. Os fariseus e escribas também eram assim, eram bem meticulosos, dizimavam até as folhinhas das hortelãs. Nessa época se dizimava as produções, né? Então, o mínimo das produções, eles dizimavam. Só que tinha uma coisa, eles estavam falhando na observância de preceitos da lei, como justiça, viver justiça, ser justo, praticar misericórdia e na fé, na fidelidade. Estavam falhando. Olha o que Jesus disse então. Ele disse: mas vocês deviam fazer estas coisas. Quem entende de gramática aí no portuguesa vai entender isso aqui. Quem não entende, eu vou explicar, tá bom? Quem não entende direito. Ele disse assim: mas vocês deviam fazer estas coisas. Estas é se referindo à justiça, à misericórdia e à fé, sem omitir aquelas. Aquelas é o que veio antes de estas, que é o dízimo. Ok? Que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos filhos da justiça e que sejamos cheios de fé. Vivermos isso, mas que nós não omitamos
o dízimo. No mínimo, que não omitamos. Mas sabe por quê? Eu tenho uma vida muito abençoada, porque desde jovem eu sou dizimista. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado financeiramente, eu sou abençoado profissionalmente, eu sou abençoado ministerialmente, sou abençoado no meu casamento. Sou muito abençoado. Mas uma das coisas que eu entendo é que janelas do céu estão abertas sobre minha vida, porque eu sou dizimista. Pode colocar, Thalita, aí a tela das contribuições. Então, se você não está vindo a cultos presenciais, você pode dizimar e ofertar pela nossa conta. Banco do Brasil, vai aparecer aqui, agência 0135 dígito X, agência 0135 dígito X, conta corrente 48.999 dígito 9. Conta corrente 48.999 dígito 9. Tem irmãos que estão dizimando e ofertando na conta, graças a Deus. Mas tem irmãos que ou não podem ir no banco, ou não desejam do banco, mas estão pedindo para buscar o dízimo e a oferta. Aí os líderes de grupos estão indo buscar, ou um obreiro da igreja está indo buscar, tá bom? Então você pode nos contactar o seu líder de grupo, de GC, para que ele possa providenciar a busca ou alguém para buscar. Se você vem a um culto presencial, você pode dizimar e ofertar aqui mesmo, ok? Vamos orar então. E eu confio, e eu acredito, e eu sei que muitas pessoas aqui são abençoadas, porque são pessoas que dizimam e ofertam. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Eu te agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas, pelas contribuições que nós podemos entregar. Senhor, vem trazendo um mover na mentalidade daqueles que não entendem e daqueles que não fazem, mas continua movendo na mentalidade, abençoando aqueles que são dizimistas e que são ofertantes. Nós oramos, nós te bendizemos por isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Teu jeito, teu coração é o que eu anseio. A tua integridade em mim. Me dá tua forma, dá o teu jeito, teu coração é o que eu anseio. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos aos céus, adore ao Senhor. Onde você estiver, na sala da sua casa, onde você estiver, fique em pé, adore ao Senhor. Só quero viver o que você me chamou. Amém, Jesus. Amém, Jesus. O que você me chamou. Vamos fazer uma oração nesse momento, enquanto a música está sendo entoada. O meu chamado não é só ir. Vamos fazer um clamor nesse momento. Um clamor pela nossa nação. Um clamor pelo governo da nossa nação. Vamos fazer um clamor. Se você quiser agora ficar de joelhos, fica.
Vamos nos prostrar diante do Senhor. E vamos orar, estamos jejuando. Vamos orar por nossa nação. Vamos nos colocar prostrados agora. Por nossa nação. Pelo governo da nossa nação. Vamos orar nesse momento. Para que Deus possa guiar as decisões do presidente. As decisões do seu conselho de ministros. Vamos orar nesse momento e clamar ao Senhor, que o Senhor ilumine a mente do nosso presidente, a mente do nosso governador, do nosso prefeito, que o Senhor possa repreender, e nós repreendemos como igreja, essa pandemia do coronavírus em nome de Jesus, a nível local, a nível regional, mas também a nível nacional. Nós repreendemos essa pandemia em nome de Jesus. Nós repreendemos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda mortandade. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura. Em nome de Jesus, que os enfermos sejam sarados. Nós oramos. Vai até as casas. Vai, Senhor, até os hospitais. Vai onde quer que tenha enfermos e cura agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós oramos para que toda crise social e econômica em nossa nação caia por terra, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para clamar, nós estamos aqui como igreja, e a igreja é intercessora, a igreja está entre céus e terra. Repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus repreendemos. Oh, 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 yeah. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. E em ti eu confiarei, na força do seu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu só quero te ouvir. Aleluias. Oh. As lágrimas, Aleluia. em meio às palavras. Vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2. Nós estivemos encorajando a igreja, nesse tempo de jejum, a estarmos meditando no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Vamos ler do começo aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Joel capítulo 1,
ler a partir do comecinho aí mesmo, do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Só baixa um pouquinho o som. Só um pouquinho aqui do microfone. Amém, pronto. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção. Preste atenção, igreja. Preste atenção. Preste atenção, velhos. E escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso às gerações ou à geração seguinte. Presta atenção, igreja. Preste atenção. Aconteceu algo como que está acontecendo em toda a sua história de vida? Você achava que você ia viver para ver o que está acontecendo? Um cenário meio que apocalíptico como esse cenário que estamos vivendo? Você achava que iria viver para ver isso? Por mais que a gente estude acerca das profecias bíblicas, olha, eu não imaginava que domingo à tarde eu não ia assistir meu jogo de futebol. Não se imaginava que os estádios estariam vazios, ou que nos estádios, como está acontecendo no Pacaembu, estaria hoje montado um hospital de campanha para receber possíveis doentes. Não se imaginava que para ir ao supermercado tinha que pegar a fila para entrar. Aqui não, mas eu peguei fila no supermercado uns dias atrás para poder entrar para fazer compra. Não se imaginava ver templos de igrejas vazios. É até desafiador para a gente. E deu tristeza no começo, em poder vir para cá e não ver ninguém, em pregar praticamente para cadeiras vazias, em ver que nos domingos aqui fica lotado, e o que a gente ouve é mais eco. Até a gente conversou com a pessoa que arruma aqui a comunidade, o prédio da comunidade, para colocar todas as cadeiras, para ficar menos esquisito e para fazer menos eco. Porque domingo passado e quinta-feira estava difícil. E é difícil para nós. Tem pastor que acha que expressa coisas aí em rede social como se fosse fácil. Não é fácil para um pastor. A gente gosta de prédio cheio no domingo à noite. Mas eu não achava que eu ia viver para ver. Talvez eu não imaginava, talvez até eu desconfiava, mas não imaginava cenários assim. Dentre muitos outros cenários que nós estamos vendo nesse tempo. E aqui nesse texto, o profeta Joel relata isso, que o que aconteceu na nação de Judá foi algo que eles nunca tinham visto, nem nos dias também dos pais deles, e que eles iriam contar para as gerações futuras. E o que está acontecendo no mundo nesse exato momento faz parte da história que daqui a 1000 anos vai estar noticiado, escrito nos livros de história. Isso se Jesus não voltar antes. A gente vive um momento ímpar na história da humanidade.
Vamos contar para os nossos filhos e netos. E eles vão contar para os filhos deles. E nós falamos, e eu acredito muito nisso, que tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento é permissão de Deus para um tempo de ensino, para um tempo pedagógico. Deus parou o mundo. Deus parou o mundo. Porque nada acontece sem que Ele permita, nada sai do seu controle. Nada sai. E nós entendemos que é um tempo pedagógico. É um tempo que Deus está ensinando o mundo e ensinando a igreja. É para que seus planos sejam executados. É assim que nós entendemos. Alguns custam entender, mas para quem já vive de forma profética, não é difícil entender isso. Até nós aqui falamos em dezembro e janeiro que ninguém planejasse nada, mas que uma coisa planejasse conhecer a Deus. Porque, e aí Deus está cumprindo. Quem planejou coisa esse ano, meu irmão, está tudo de ponta cabeça. Está tudo desplanejado. Não sei se tem essa expressão, desplanejado. Tem, Carol, essa expressão? Tem? Mas está tudo fora de planejamento, do planejamento. Só uma coisa continua de pé. E você insista em continuar planejando isso. O teu secreto. Porque até em termos da igreja, os cultos presenciais, não estamos tendo convencionalmente quando deveríamos ter. Com todos. Não, os grupos de crescimento estão se reunindo online. E assim estamos fazendo. Comércio fechado, na sua maior parte. Pessoas que deviam ir para trabalhar estão em casa. As ruas meio que vazias. Está tudo fora do que convencionalmente deve ser. E quem planejou quis ouvir a voz do coração e não a voz de Deus. Porque Deus disse que não planejasse nada. Deus disse que planejasse uma coisa só: conhecer. Aí em 2 Crônicas 20:20, Deus diz em sua palavra: crê no Senhor seu Deus e estareis seguros, e creia nos seus profetas e prosperareis. Toda vez que Deus disser aqui uma palavra profética, que você creia, porque você será bem sucedido a partir dela. Então nós entendemos, eu entendo isso como um processo. Ai meu Deus, eu vou falar isso e vou ousar em falar isso. Eu entendo o que estamos passando nesse exato momento da história como um processo. Esse processo começa com uma crise. Essa crise vai provocar um aquebrantamento do mundo. Porque a crise está humilhando o mundo. E está quebrantando o homem. Do aquebrantamento vai vir arrependimento. E do arrependimento vai vir avivamento. É um processo em 4 etapas: crise, aquebrantamento, arrependimento e avivamento. Escreva isso. Escreva.
escreva. O que Deus está fazendo, nossa geração passar, é pedagógico. Faz parte dos seus planos. Por isso que eu não me entristeço. Eu não me entristeço. Eu estava quinta-feira, ou foi sexta, no supermercado com minha esposa fazendo uma feirinha. E aí eu recebi, num grupo de trabalho, uma notícia que o meu salário, minha remuneração, nesse tempo, enquanto durar essa crise, o meu salário vai ser cortado uma parte dele, um percentual dele. Da remuneração completa, uma parte vai ser tirada. Não é a maior parte, mas uma parte vai ser tirada. Inclusive fazia parte do nosso orçamento também. Mas eu estava na feira com minha esposa na hora Deus me falou: Nádia, não se preocupe. E Deus me falou dias atrás lá em Portugal, justamente sobre essa verba indenizatória que ia ser cortada nesses dias. Ele me disse: não se preocupe com aquilo. Me falou lá em Portugal, através de uma pessoa, pregando e Deus falando comigo. E não é que cortou agora. E eu estava na hora com minha esposa fazendo a feira. E Deus disse: não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Eu sustento tudo. Não vos preocupeis por coisa alguma, mas em tudo fazer conhecidas as vossas preocupações, pela petição, pelo clamor e pela ação de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4. Não vos preocupeis, porque nós entendemos que é um plano de Deus tudo isso. Ou Deus nos para agora, ou a gente se atrapalha no futuro. Para o mundo, nós entendemos que Deus está aquebrantando o mundo que está desenfreado. Para a igreja, Deus está quebrantando, porque Deus está chamando, já faz algum tempo, a igreja para o secreto. Talvez você foi, talvez eu fui, mas talvez o seu irmãozinho que está vizinho a você aí não foi. Desobedeceu o que Deus estava despertando na igreja dele, no Brasil. E aí por causa desse irmãozinho rebelde que não foi, a gente está pagando o preço. Eu brincando, viu? Mas por sua causa talvez. Porque Deus está chamando a igreja, Deus sabe disciplinar a igreja. Sabe o que é esse tempo? É uma disciplina para o mundo e uma disciplina para a igreja, para que ela se sujeite ao que o Espírito Santo está falando para a igreja nesse tempo. Tempo de secreto, de desenvolvimento. Porque antes do avivamento, a igreja sempre buscou em oração. Então, primeiro Deus permitiu a crise. Deus concedeu que viesse a crise na nação de Judá em decorrência da praga e da seca. Em Joel aqui, vamos lendo, a gente vai ler muito Joel hoje. Deixa bem aberto aí no livro de Joel. Se puder colocar no telão, vai colocando também aí. Joel, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Verso 6: porque veio
um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Verso 7, destruiu minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Versículo 10, os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Verso 12, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. É o cenário que Judá passou. É um cenário que Judá passou aqui. A nação de Judá estava no pós-exílio. Foi quando eles voltaram do exílio e reconstruíram a nação a partir de Neemias. Mas anos depois eles estavam vacilando para com Deus. E Deus permitiu, levantou o seu profeta para profetizar que a nação viveria uma crise que atingiria a estrutura social e econômica da nação. A nação passou a ter a invasão de pragas e passou também a viver a seca. Desestabilizou a nação de Judá. O Senhor permitiu que viesse uma pandemia. Uma pandemia até então desconhecida. Quem ouviu falar antes de Covid-19? Covid-19 é um nome novo, inclusive, que deu, né? A partir de janeiro, foi dezembro. Mas esse tipo de coronavírus é novo em relação a provocar o que provocou. E isso tem abalado as estruturas não só sanitárias. O Brasil está desesperado aí em busca de equipamento como máscaras, equipamentos também, me ajuda aí, máscaras, aventais, respiradores e álcool em gel também estamos aí atrás. Se você souber, me fala, tá bom? Ou então compra que eu te restituo o valor. Porque pode ser que ao me falar, acabe, que chega e acaba logo, evapora. Igual álcool líquido no sol, evapora. Mas, amados, tem abalado a estrutura sanitária, mais social, em as pessoas estarem mais em distanciamento social, pessoas estão isoladas. Eu estou encontrando pessoas em pânico. E também está ameaçando politicamente. O Brasil está aí nessa crise política também. Uma discordância do governo federal com os governos estaduais, e vai e vem aquele negócio todo, crise política, aquele câncer da nação, chamado Congresso Nacional também, querendo se aproveitar. Fora também a ameaça econômica que está aí ameaçando o mundo. São coisas que podem sair do controle do homem, mas eu insisto em dizer, está no controle de Deus. O mundo está abalado sanitariamente, está abalado socialmente, politicamente, economicamente, mas os céus não estão abalados. Tudo está debaixo do mais perfeito controle dele. Essa crise é uma permissão dele. Esse tempo é pedagógico. Primeiro, Deus permite a crise. Segundo, Deus deseja quebrantar a nação.
Deus deseja aquebrantar a nação. Em meio à crise, Deus levanta profetas. Deus levanta profetas para chamar todo o povo para lamentar. Ele aquebranta diferentes classes sociais da nação. Ele quebranta diferentes classes sociais da nação. Pelo menos aqui no texto de Joel, capítulo 1, eu vejo 4 classes sociais sendo levantadas para lamentar. Primeiro, ele chama os velhos e os jovens. Versículo 2 e versículo 8 do capítulo 1. Versículo 2: prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Verso 8: lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Lamentem. Eu vejo Deus levantando, convocando a população em geral para chorar. Agora escute uma coisa: quantas vezes o Senhor não nos tem chamado para chorar a violência que roubam os nossos jovens? Mas nós não choramos isso. Quantas vezes Deus não nos chamou para lamentar, inclusive igreja, para lamentar a corrupção que suga os investimentos da saúde e da educação brasileira? Mas nós não choramos. Quantas vezes Deus não nos chamou para lamentar a miséria do nosso povo, mas nós nem choramos, nem lamentamos, nem fizemos nada por isso. Quantas vezes Deus não nos chamou a lamentar, a chorar a falta de Jesus nos corações das pessoas, a chorar por uma igreja que vive muito reclusa dentro de 4 paredes, e aí Deus agora tira obrigatoriamente, forçosamente a igreja das 4 paredes. Quantas vezes nós não choramos, não lamentamos uma igreja apegada às estruturas, apegada a regras, apegada a tradições, com preceitos humanos que nada tem a ver com a Bíblia? Quantas vezes fomos chamados para lamentar, para chorar, uma igreja religiosa, adoecida, mas que tem dinheiro, abastada, que investe seus recursos em estruturas como templos, ou promoção de conferências, de entretenimentos para atrair pessoas, mas que está enfraquecendo espiritualmente, e está fora de um propósito de Deus. Aí Deus começa a chorar, a chamar os velhos e os jovens agora para lamentar, para se aquebrantar, porque nós espontaneamente não choramos nem lamentamos o que nossa nação tem passado há muitos anos nas mãos de corruptos. Quando nós também somos corruptos em nossa estrutura funcional. Como eu já cheguei a parar em sinal de trânsito e ouvi crente de minha própria igreja parar ao meu lado e avançar o sinal de trânsito. Já peguei crente andando em contramão. E a gente quer criticar o câncer da nação, que é aquele congresso nacional, que a gente ore contra aquele câncer que consome nossa nação. Deputados federais e senadores são poucos que se safam ali e que se aproveita da situação da nação. Os caras nem numa situação como essa conseguem fazer algo em prol da população. Câncer
Cabe, e nós nunca lamentamos. E nem buscamos votar às vezes direito, porque a gente repete esse povo a cada 4 anos. Mas é hora de nós lamentarmos, velhos e jovens. Tem muita gente jejuando hoje que nem evangélico é, gente. Lamentando. Porque Deus está quebrantando. Versículo 5 aqui do capítulo 1. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo que foi tirado da boca de vocês. Ele chama os bêbados, os beberrões a lamentar. Isso pressupõe aqueles que vivem de modo egoísta, porque aquele que bebe é egoísta. Ele bebe por uma satisfação. Isso pressupõe uma classe de pessoas egoístas que buscam satisfazer suas próprias vontades. Essas pessoas, elas não olham para ninguém mais senão para elas mesmas. Pois estão vivendo inebriadas, embriagadas por uma mentalidade de conquista e prazer. Existe uma gama em nossa população que vive inebriada em busca da conquista e do prazer. Eles olham para o seu próprio ventre, para o seu próprio umbigo, não quer saber a situação do próximo. Tem muita gente que vive essa mentalidade de conquista e prazer. E gente que deu tudo por uma carreira está tremendo hoje com medo de um desemprego. Aí voltou para casa, porque trabalhava 14 horas por dia. E quando chegou em casa, encontrou uma pessoa desconhecida, chamada esposa. E dois ou três pequenininhos desconhecidos por ele, chamados filhos. E forçosamente está em casa, forçado a se relacionar com alguém que não conhece direito. Porque a vida era uma vida inebriada, embriagada nas conquistas e dos prazeres. Hoje o bar está fechado. Na China, quando terminou a quarentena lá na região de Wuhan, onde começou o novo coronavírus, quando terminou a quarentena, a primeira coisa que as pessoas, que casais fizeram a sair de casa foi ir na justiça pedir divórcio. Porque tinham o curso, o trabalho como uma fuga de casa. E quando foi obrigado a ficar confinado em casa, entrou em atrito com a esposa com o esposo, e aí não se suportaram, e aí foi pedir divórcio. Deus tem lançado um aperto, um desconforto e a retirada da autossuficiência para fazer com que essas pessoas enxerguem vida além de si mesmos. Versículo 11 aqui de Joel capítulo 1 diz assim: fiquem envergonhados, lavradores. Aqui envergonhar é quebrantar. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Uma classe que Deus está chamando a lamentar, que Deus está chamando a se quebrantar, é uma classe chamada classe trabalhadora, que sofre diretamente com a crise. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela disse essa semana que essa pandemia do novo coronavírus não é só uma crise meramente sanitária,
É uma crise que abala a essência social do mundo. E que é o maior desafio que o mundo vive desde a Segunda Guerra Mundial. Isso porque não só ameaça a saúde, mas a economia e todas as estruturas sociais. E isso pode provocar falência, demissões, arroxos salariais, dentre muitas coisas. Uma pessoa que eu conheço, que vive fora do país, diz que na nação que essa pessoa está, crentes têm pedido remédios de depressão para tomar. Crentes, olha a dimensão espiritual que estamos, ou o nível espiritual que estamos. Não que eu demonizo aqui a depressão. Existem casos e casos. Mas na maior parte das vezes é falta de busca por Deus. Cristão passar por isso. Uma outra categoria que nós vemos são os sacerdotes. Nós entendemos que os sacerdotes somos todos nós. Todos nós somos sacerdotes. Capítulo 1, verso 9 e 13. 9 e 13. Olha o que diz aqui: na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. 13. Sacerdotes. Ei, sacerdotes. 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 Vistam roupa feita de pano de saco e pranteie. Ministros do altar, lamentem e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Sabe o que aconteceu? A crise era tão grande que as ofertas que acompanhavam o sacrifício diário não estavam mais tendo. Que as pessoas não tinham como doar. E Deus está chamando hoje a igreja para lamentar. Porque se o mundo entra em crise, corremos riscos de aquilo que se arrecada para a manutenção da obra de Deus a nível local e a nível mundial, esses recursos fiquem escassos ou acabem. Nós não aceitamos isso. Não aceitamos. Não vamos parar a obra local e a obra feita ao mundo. Não vamos. Porque como igreja estamos posicionados, amém? Lamentando e chorando. Deus está nos aquebrantando. Deus está quebrantando os jovens e velhos. Deus está quebrantando aqueles que vivem uma vida egoísta. Deus está quebrantando aqueles que são classe trabalhadora. Deus está quebrantando nós, sacerdotes de Deus, igreja do Senhor. Primeiro, Deus permite que a crise venha. Segundo, Deus a quebranta o povo devido à crise. Se eu não fui em livre e espontânea vontade, eu vou agora para a necessidade, para os pés de Jesus. Eu estou falando uma coisa, igreja. Vocês vão ver, quando começar as igrejas a funcionarem na sua totalidade, em cultos presenciais, você vai ver as igrejas lotarem de pessoas. Porque Deus está aquebrantando o povo. É trabalho dele isso. Faz parte de um processo do propósito dele,
Primeiro, crise. Segundo, quebrantamento. Terceiro, Deus quer levar o seu povo ao arrependimento. Quando lá em Judá houve uma situação econômica e socialmente desesperadora, que afetou todos os segmentos da nação, sobretudo o sustento das famílias e o sustento do templo do Senhor, o profeta convocou os sacerdotes que ministram diante do altar a tomarem uma decisão, a tomar uma atitude frente à crise. Decretou um santo jejum e convocou as autoridades e o povo para clamarem ao Senhor no seu santo templo. Joel capítulo 1, versículo 14. Proclame um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Isto é o que o Senhor está esperando de nós. Nós, sacerdotes do tempo da graça, denominada Igreja de Cristo, que convoquemos a igreja e a nação a se voltar para Ele de todo o coração. Todo o coração quer dizer sinceridade. A convocar jejum quer dizer consagração. A lamentar e a prantear quer dizer arrependimento. Versículo 12 diz assim, capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus dizendo para Israel: se eu cerrar os céus, de modo que não tenha chuva, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe o que é se humilhar? Se aquebrantar e orar e me buscar. Sabe o que é me buscar? Requerer, insistir, ir para a presença dele, insistir e se converter dos seus maus caminhos. Deus diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Amém? No arrependimento existe cura. No arrependimento existe cura. No arrependimento existe intervenção de Deus. Primeiro, Deus coloca uma crise. Segundo, Deus nos aquebranta. Terceiro, Deus nos faz nos arrepender. Até chegar no último estágio, em que Deus derrama um avivamento. Amém? Quantos aqui amam o avivamento? Meu Deus! Eu tive na igreja que John Wesley pregava. A Wesley Chapel. Meu Deus! Tá lá o púlpito que ele pregava. Até hoje. Tá lá o templo em que as pessoas, ao vê-lo queimar no púlpito, queimavam também. Ao redor, naquela cidade em Londres, as ruas se chamam Adoração. Olha o nome das ruas: Rua Tabernáculo, Rua Adoração. Isso pela influência, pelo legado que um homem que queimava na presença de Deus deixou. Mas aí eu fui a um ambiente que foi glorioso naquele tempo.
a casa dele. A casa dele está disponível para quem quiser visitar. Lá tem os artigos pessoais dele. Lá tem o cabelo de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, que deu como das maiores mães da história da humanidade. Lá tem a cama que ele dormia, lá tem as roupas dele, mas lá tem algo interessante, incrível. O quarto de oração dele, o secreto dele, onde ele se ajoelhava, a Bíblia que ele abria, e que ele orava, que ele queimava. Sabe qual foi a minha expectativa quando eu entrei naquele quarto de oração? Eu falei, Deus, faz de novo. Faz de novo, Deus. Se aqui um homem se ajoelhava, ele orava, e ele queimava na sua presença, e a igreja dele queimava, e essa cidade aqui queimava, a Europa queimou. Deus, tu pode fazer de novo no Brasil, porque o teu povo está queimando, o teu povo está clamando, e nesse tempo o Senhor está quebrantando a gente. Não precisamos passar por uma crise como essa, mas Deus está ensinando o mundo, mas também ensinando a gente como igreja a orar mais, a ler mais a sua palavra e conhecê-lo. Eu ouvi o clamor do Espírito Santo em dezembro. Deus me dizia, Inádio, escreve no Réveillon. Eu mandei para muita gente isso. Em 2020, planeje não planejar, planeje conhecer. Era um clamor do Espírito Santo para nós. Nós só conhecemos bem a Deus quando nós temos vida de oração, quando nós temos vida de mergulho na palavra. Nós não precisamos passar por que estamos passando, mas Deus está nos aquebrantando, porque Ele quer de nós um arrependimento, perdão. Deus, quantas vezes o Espírito Santo nos chamou para orar, para buscar, e nós não fomos. Isso é bíblico. Salmo 27, Davi, o salmista, dizia: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele respondia: buscarei, sim, Senhor, a tua presença. Ou seja, o Espírito Santo nos chama, mas nós temos sido omissos ao chamar, ao chamado, ao clamor. Sabe qual é o maior chamado que nós temos na vida? O chamado para estar com Ele. Porque se um homem em 1700 e alguma coisa, na cidade de Londres, ele provocou um avivamento a partir de um quartinho daqui para cá, o que é que nós do coletivo não podemos provocar? Eu creio no avivamento. Deus tem nos dado uma promessa de um grande avivamento. Nós temos o entendimento de uma nova estação que a igreja vive, estação esta que o Pai tem nos despertado a sua presença pela oração e pela palavra. Mas nós insistimos ainda como crentes a ter uma vida superficial. Nós insistimos a viver inebriados, embriagados em busca de conquista e de prazer. E você já notou que muitos de nós só corremos para a presença em tempos de crise? Deus fez isso de propósito, dentro de um propósito. Não há avivamento sem que a igreja vá para a presença do Abba, lamentar a situação da terra, chorar pelos seus próprios pecados, pelo pecado do povo, e se arrepender dos seus maus caminhos, e clamar por mais de Deus, por mais de Deus, por mais de Deus. Cremos que virão dias de perdão de Deus, nós cremos, porque aqui diz, versículo 13:
do capítulo 2, Joel 2:13. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus. Verso 14: quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção. Agora, mais à frente, versículo 23 em diante diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele vai dar a vocês chuvas em justa medida, fará descer como no passado, como nos avivamentos da Inglaterra, como nos avivamentos dos Estados Unidos, como no avivamento de Toronto, no Canadá, como nas primeiras chuvas. Ele vai fazer descer últimas chuvas também. As eiras vão se encher de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Verso 25: e eu vou restituir os anos que os gafanhotos ou que a praga consumiu. Verso 26: vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. O que é que nós enxergamos? Que vai vir perdão de Deus. O que é que nós enxergamos? Que vai vir manifestação dos céus, trazendo cura sobre a terra. O que é que nós enxergamos? Vai haver um derramamento de prosperidade. Escute, vai vir derramamento de prosperidade. E por fim, vai vir o que Joel 28 aponta. Joel 2:28 diz: e acontecerá que depois disso, primeiro, vai vir perdão. Segundo, a cura da terra. Terceiro, derramamento de prosperidade. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, sobre o mundo vai vir um grande avivamento. Eu não sei onde vai começar. O que eu sei é que eu pressinto que vai ser no Brasil. E que eu sei é que eu tenho esperança que vai ser aqui. E eu estou com expectativas, porque vai vir um avivamento. São etapas, igreja. Estamos passando pela crise. Deus já está quebrantando o povo. Vai haver arrependimento. E vai haver arrependimento. E sabe o que acontece? No verso 30 e 32 aqui diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra. Prepare para um tempo de sinais. Amém? 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 Se prepare que através da sua vida Deus vai fazer muitos sinais. Verso 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Se prepare para uma onda de conversões. Uma onda de conversões. Um avivamento que trará sinais e conversões. Sinais e conversões. Sinais e conversões. E se prepara para ser instrumento de Deus para esse tempo. Cadê os instrumentos de Deus? Não, tem não. Cadê eles? Os instrumentos de Deus? Se prepara. Diga assim: eu quero ser ferramenta de Deus nessa geração, para esse tempo. Amém? Se prepara
em nome de Jesus. Se você está em casa, vamos ficar em pé. Você que está aqui, vamos ficar em pé também. Glória a Deus. Orabarachora, barassom. Eu sinto um som de Deus aqui. Ei! Como tu fez no Eu sinto Deus sacudindo aqui. Como tu fez, faz, Uou! faz como tu fez no véu. Vamos rasgar nossos corações. Como tu fez no Vamos rasgar véu. os céus. Amém? Faz Oh! hoje aqui. Aleluias. Xerebaraçore caraxês. Tuas promessas Ore vão se baracaraçore baraxês. Nós louvamos o teu nome, Yeshua. Eu creio, Senhor, do teu agir poderoso nessa estação. Eis o tempo propício para a manifestação da glória de Deus. Nunca o tempo foi tão propício para a manifestação da glória de Deus. Porque talvez o Senhor não quer nessa geração começar um avivamento num templo. O Senhor quer começar um avivamento como aconteceu lá na Inglaterra, no quarto de oração de John Wesley. O Senhor quer começar um avivamento em nossos quartos, em nossas mesas, em casa. Ei, para tudo e busca a presença dEle. Porque Deus tem avivamento para o seu quarto. Deus tem avivamento para a sua casa. Sopro do todo. Você quando entrar no seu quarto hoje e amanhã vai ser diferente. Você quando entrar na sua casa hoje, você vai sentir algo diferente. Não precisa fazer força, igreja. É apenas entrar nessa atmosfera. Porque o tempo é propício. Me perguntaram lá na Europa, como é que o Brasil passa por isso? Me explica. Eu disse, é simples. A estação de Deus. É a estação de Deus. Deus está agindo no Brasil. Enquanto na Europa a gente intercede, parece que os céus são cerrados. No Brasil não precisa fazer força. O Espírito Santo está aqui. A manifestação do Espírito Santo está aqui. Pode vir queimar, porque já há fogueira. No Brasil tem lenha. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede. Pode vir queimar, porque o avivamento vai acontecer. Eu ainda tenho lenha. Reberecherebaraçô. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Aí tem fome. Aí tem fome. Aí tem sede. Aí tem lenha. Se tem fome, se tem lenha, toca fogo, Deus. Toca fogo, Deus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir
queimar, não pode me queimar. Vou falar para você aqui uma palavra liberada daqui de cima para você. O seu quarto vai ser diferente. Eu não sei se é seu quarto, se é sua sala de oração. Não sei onde você tem o seu tempo com Deus, o seu secreto. Mas vai ser diferente. Viajamos por semanas, mas o meu lugar de oração lá em casa é diferente. Não existiu casa que eu fiquei, não existiu quarto que eu fiquei, não existiu hotel que eu fiquei melhor do que o lugarzinho secreto de minha casa. Aquele lugar onde eu preciso fazer força, eu já queimo. Eu estava lá queimando hoje de manhã, estava lá queimando hoje de tarde. Recherebaraçô. Ei! Esse lugarzinho secreto da sua casa vai contaminar a sua casa toda. As pessoas da tua casa vão sentir algo estranho, diferente. Esse lugar de oração seu, eu já te digo agora e declaro, é diferente. E tua casa vai ser diferente. O avivamento nesse tempo é avivamento no quarto e na sala e na mesa. Me perguntaram assim, como é que no Brasil acontece tantas conversões? Porque eu pregando lá disse assim, no Brasil nem fazemos mais convite, apelo para as pessoas se converter. As pessoas vêm querendo estar conosco, vêm dizendo como é que eu faço para andar com Jesus. Enquanto na Europa a gente prega 5 anos para se converter uma pessoa, no Brasil as pessoas nos procuram. Aí me perguntaram, mas como assim? Como assim? Eu disse, é Brasil, é chama de Deus. E eu pensei, é estação propícia. Então brasileiro, você é brasileiro, você é carregado. Amém? A unção está disponível. Eu sei que o mundo só passa por uma crise, mas eu sei também que Deus está quebrantando pessoas. E nós hoje estamos nos arrependendo em jejum. Agora se prepara para uma próxima etapa, para avivamento. Se prepara para avivamento. Se prepara para avivamento. É só o Brasil que enche 3 estádios de futebol com pessoas adorando. É só o Brasil. É a maior população de crentes do mundo. Nossa nação é privilegiada. Sarada geração, se prepare para os sinais e prodígios. Se prepare para as conversões. Se prepare para cuidar de pessoas, para discipular pessoas. Se prepare. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus.